Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tirando um pouquinho do frio, né? Eu sei que alguns gostam de frio, mas eu não sou muito fã, não, né? Então, eu agradeço ao frio, porque damos graças em tudo, no nome de Jesus, mas eu não sou muito fã. Mas fico feliz que mesmo com frio vocês tenham vindo para cá. Hoje nós estamos na terceira parte do nosso programa jovem que nós estamos fazendo aqui na Vila Matilde, chamado Contagem Regressiva, pois a cada domingo nós fazemos essa contagem regressiva para a volta de Jesus. Tá, e Jesus vai voltar, e o que isso quer dizer? Que ele vai voltar. É por isso que a gente está aqui fazendo essa contagem regressiva, para que a gente aprenda na Bíblia o porquê da importância dele e porquê que a volta dele é algo que vai mudar as nossas vidas. E quando ele voltar, será que eu vou com ele ou não? Bom, fiquem tranquilos. Se vocês acompanharem os estudos que nós estamos fazendo ao longo dos domingos, vocês vão entender bem isso. Só um recado para vocês também, que o pessoal da comunicação passou. Todos esses cursos aqui eles estão sendo transmitidos ao vivo no YouTube e no Facebook. Então se inscrevam no canal, não percam nenhum. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem rever, fiquem à vontade. As perguntas nós temos feito, temos recebido muitas perguntas, isso é ótimo. Mas não dá tempo de responder todas, então não fiquem chateados, pois nós estamos guardando todas. E o pastor Judson vai estar gravando a resposta de cada pergunta e colocando nesse canal. Então é bom que vocês estejam inscritos, porque com certeza a sua pergunta vai aparecer lá. Se você fez uma pergunta e não deu tempo da gente responder aqui, fiquem tranquilos, porque ela terá resposta, tá bom? Mas a gente precisa que vocês se inscrevam no canal. E como o pastor Jair bem disse, foi feita uma pergunta sobre a Trindade, e hoje nós vamos estudar a Trindade, né? Nós vamos entender algo que muitas vezes é polêmico ou é difícil de entender para alguns, para outros é fácil, porque como é que três pode ser um ao mesmo tempo, né? É meio complicado a gente imaginar isso, né? Tem até algumas vertentes religiosas que dizem que quem acredita na Trindade acredita num Deus de 3 cabeças, ou algo do tipo, mas hoje a gente vai entender que não é bem assim. E para a gente entender a Trindade, a gente tem que ver lá no começo. Então a gente vai abrir a Bíblia agora em Gênesis 1, 2, e nós vamos responder a pergunta: quem estava na criação? Então, abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, o primeiro verso já apresenta Deus. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então aqui nós vemos duas pessoas, Deus e o Espírito de Deus. A Bíblia já começa apresentando que na criação tinha mais de uma pessoa. O próprio Deus, que criou os céus e a terra, e quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É até interessante esse verso aqui, porque muitas vezes, até para fazer uma brincadeira, o pessoal pergunta, né? Mas em que dia da criação que Deus criou a água? Não foi nenhum dia. Quando ele começou a criação, a água já estava lá. E o interessante é que, então, nós temos aqui duas pessoas. Mas será que tinha mais alguém? Porque se a gente está estudando a Trindade, nós vemos dois, falta uma pessoa aí na criação. E agora a gente vai abrir a Bíblia em João, capítulo 1, e a gente vai ler de 1 a 3 e também o verso 14. Para nós vermos que também tinha outra pessoa que estava na criação naquele momento. João, no verso 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou em algumas traduções está escrito, no princípio era o verbo. E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ué, mas está dizendo que ele era Deus, mas também estava com Deus? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, além de vermos duas pessoas lá em Gênesis, nós vemos mais uma que era Deus, mas estava com Deus. E quem é essa pessoa? No mesmo capítulo de João, agora no verso 14, diz quem é essa pessoa. Aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que era Deus e se tornou homem é Jesus Cristo. Então, com base em João 1 e também em Gênesis 1, nós vemos 3 pessoas na criação: Deus, o Espírito de Deus e Jesus.
pastor Jair, ele citou uma coisa bem interessante sobre o hebraico, e eu queria fazer uma aulinha de hebraico bem rápida aqui com vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Isso daqui é uma palavra aleatória que eu escolhi, tá bom? Que é a palavra SUS, tá? Fiquem tranquilos, não é Sistema Único de Saúde, não falaremos sobre isso hoje. Em hebraico, a palavra SUS significa cavalo, tá? Uma palavra simples em hebraico. E a gente lê ela da direita para a esquerda, tá bom? Então é a letra S, né, que seria Samik, Vav e o S de novo, Samik. Seria S-U-S, mais ou menos isso. Então é a palavra SUS. Quando nós colocamos uma palavra no plural, no português, nós fazemos o quê? Colocamos o S no final, certo? Então, cavalos, plural no português simples. Cavalos, certo? No hebraico é diferente. Eles também pegam a palavra e adicionam 2 letras ao final para dizer que aquilo está no plural, que é a letra Iod e a letra Men, que seria o I e o M, mais ou menos. E a palavra cavalo seria a palavra susim, e aí seria cavalos. Até agora tranquilo? Então vamos lá. Colocando no hebraico seria sus, cavalo, para susim. Então a gente coloca essa palavra no plural. Essas 2 letrinhas aí que eu marquei para vocês, ela mostra o quê? Quando a palavra é plural. Quando a gente vai em Gênesis, nós vemos exatamente isso acontecendo. Esse é Gênesis 1:1 que nós acabamos de ler, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Certo? Então nós vemos que Deus estava lá. Só que o interessante é que no hebraico está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Já traduzindo, porque a gente já leu, tá bom? No princípio criou Deus o céu e a terra. Só que o interessante é que quando fala no princípio criou Deus, é aquela palavra grifada, é a palavra Elohim. E olha que interessante, é essa palavra aqui. E essa palavra no hebraico é Deus, só que ela também termina plural. Então essa história de que Deus é mais de um, que muitas pessoas falam, isso é uma coisa moderna. Não. Gênesis 1:1 já colocava Deus como mais de um, inclusive no idioma original. E é até interessante que no português nós temos uma característica bem parecida, porque nós escrevemos Deus com S no final, que nós usamos para palavras em plural, mas é uma palavra em singular. Então no português isso também é colocado. Mas desde o original hebraico, Deus era chamado, quando falava-se de Deus, no plural. Então eles entendiam que Deus era mais de um, na língua original da Bíblia. A Bíblia foi escrita em 3 línguas originais: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento em hebraico, algumas partes do livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento completo em grego. E onde é escrito em hebraico na língua original da Bíblia, lá no começo, Moisés escreveu isso. Elohim, mostrando que Deus era mais de um, porque ele escreveu Deus na forma plural. Então, o interessante é que aqui, mesmo que não tenha a palavra trindade na Bíblia, nós entendemos que Deus é por causa disso. E aí alguns podem falar, mas tem algumas palavras que muitas vezes é singular, mas coloca no plural, mas não quer dizer isso. Isso pode acontecer no hebraico. Olha que interessante esse verso. Gênesis 1:26 diz: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ué, se Deus é um só e não mais de um, por que ele não falou, farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança? Por que ele não falou no singular? E nesse verso ele deixou bem claro, façamos. E o interessante aqui é quando ele fala a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, era alguém igual a ele. Algumas pessoas dizem que esse verso fala sobre anjos, que os anjos, como Jó 38:7 diz que os anjos cantavam enquanto Deus criava. Mas não, ele está falando o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, tinha alguém naquele momento na criação que era igual a Deus e que Deus conversava com ele. E às vezes a gente vê uma pessoa conversando sozinha na rua, a gente fala o quê? Essa pessoa é meio louca, né? Mas Deus não estava conversando sozinho naquele momento. Tanto que ele falou a nossa imagem. Ou seja, tinha alguém igual a Deus naquele momento. E nós já vimos quem era, que estava lá. O Espírito de Deus e Jesus Cristo. Então, se Deus disse que era alguém conforme a sua imagem, a sua semelhança, e nós vimos 2 lá, esses 2 são iguais a Deus. São Deus com onipresença, onipotência e onisciência. Continuando aqui, esse verso também é muito interessante. Ele fala assim, a quem o Senhor consultou,
que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Ué, peraí, mas Deus precisa perguntar alguma coisa para alguém? Para alguém ensinar conhecimento e sabedoria para Deus? É meio estranho esse verso, né? Logo, Deus só poderia perguntar algo e pedir conhecimento para alguém? Ué, mas ele não é Deus? Então seria alguém, no mínimo, igual a ele. Esse verso deixa claramente que Deus ele não faz algo sozinho. Ele consulta alguém para ter esclarecimentos, para que ele faça o julgamento. Ele consulta alguém. E ele só consulta alguém que tem, no mínimo, a sabedoria que ele tem. Porque, do contrário, não faria sentido você consultar alguém que sabe menos do que você. Então, aqui a gente vê claramente que Deus não faz nada sozinho. Como nós vimos em Gênesis, que ele não estava sozinho. O Espírito Santo e Jesus Cristo estavam lá. E esse verso de Isaías ele é muito interessante. Ele falou, nossa, Deus consultar alguém? Sim, ele consulta. No mínimo, alguém igual a ele. Mas vamos falar separadamente agora de cada uma dessas pessoas da Trindade. E nós vamos começar primeiro com Deus o Pai. Muitas vezes a gente fala sobre a Trindade, a gente fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente sempre começa pelo Pai, então vamos começar pelo Pai. E esse verso que eu coloquei aqui, muitos já conhecem esse verso, até de cor, e é um verso que é interessante que a gente, analisando esse verso, a gente entende bem a Trindade. Porque ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes a gente fala Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Pai, mas qual que é o nome de Deus o Pai, né? Deus ele tem um nome, só que acontece, esse nome ele é uma composição de 4 letras hebraicas, que alguns traduzem para Jeová, outros Javé, outro Yavé, Yahweh, vocês já devem ter ouvido várias versões sobre isso. Só que esse nome ele não poderia ser pronunciado, tanto que tem até um mandamento sobre isso. Não dirás o nome do teu Deus em vão. E esse nome só poderia ser pronunciado pelo sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, que os judeus até hoje celebram como dia do perdão, que era o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para ministrar no santuário, e aí ele falava o nome de Deus no santuário, naquele momento. Era o único momento que o nome de Deus era dito. O que aconteceu? Quando eles foram levados cativos para a Babilônia e ficaram lá por muitos anos, sacerdotes, sumos sacerdotes morreram, o serviço do santuário foi parado por um tempo. Então, quem sabia a pronúncia, como se pronunciava o nome de Deus, o Pai, morreu, e eles não falavam em vão, então as pessoas não sabem a pronúncia. Portanto, esse nome é escrito, mas ele não pode ser dito, porque no hebraico só tem consoantes. Muitos anos depois inventaram as vogais para que facilitasse a leitura do texto, até quando o Estado de Israel foi colocado, utilizaram mais ainda, mas no original nós só temos vogais. Só temos consoantes, então nós não sabemos como pronunciar. Por isso que nós chamamos Deus de Deus o Pai, com base nesse verso, porque como nós não temos a pronúncia do nome dele, nós dizemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se ele tem um filho, logo, ele é um pai. Por isso que nós citamos Deus como Deus o Pai, e não tem muita dúvida a respeito disso. Mas eu peguei esse texto aqui em especial para explicar exatamente para vocês. Ah, mas Deus o Pai não tem nome? Sim, ele tem nome, sendo Deus, mas a gente não tem a pronúncia desse nome. Então fiquem tranquilos, quando chegar no céu aqui, todos nós saberemos o nome de Deus o Pai. Temos um pouquinho de paciência aí. Mas o interessante aqui que fala é que ele deu o seu Filho, e agora nós vamos falar um pouco sobre esse Deus, que é Deus o Filho. Nós já vimos agora, no começo do estudo, em João capítulo 1, que Jesus ele era o verbo e tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E ele se fez carne e habitou entre nós. E depois João começa a contar toda a história de Jesus no Evangelho, que vocês já conhecem. Só que o interessante é que Paulo e outras pessoas falam de Jesus e falam da sua divindade. Porque muitos falam, mas como que Jesus era Deus se ele morreu? Deus ele não é eterno? Ele não é imortal? Como é que Deus pode morrer? Jesus não era Deus, ele morreu. E nós temos vários tipos de questionamentos a respeito disso. Só que o interessante é que Paulo também foi questionado sobre isso, e ele escreveu Filipenses 2, do 5 ao 7, que deixa claro que Jesus Cristo era Deus. Assim como João disse que ele era Deus e se fez carne, nós vemos agora, em Filipenses 2, do 5 ao 7, o que Paulo diz sobre Jesus Cristo ser Deus. Ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, Jesus era Deus e mesmo sendo Deus, ele não considerou que ele devia se apegar a esse fato. Só que o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele era Deus, sempre foi Deus, sempre existiu, só que quando ele ia se tornar homem, nascer aqui, ele abriu mão das características e atributos da divindade, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência e também a imortalidade. E se fez homem para que ele pudesse habitar entre nós. E o interessante é que quando Jesus Cristo está indo ao céu, ele fala o quê? Eis que todo poder é me dado no céu e na terra. Ou seja, ele abriu mão daquilo no momento da qual ele estava sendo homem, e assim que ele subiu aos céus e disse que todo o poder era dado para ele no céu e na terra, ele estava resgatando de volta as características da divindade. Então Jesus Cristo é Deus, e no período da qual ele foi homem, ele abriu mão das características da divindade, como Paulo falou. Ele esvaziou-se e se fez homem. Então Jesus Cristo sim é Deus, e nesse momento Deus pôde morrer porque ele abriu mão dessas características, se tornando como homens. E homens morrem ou não morrem? Morrem. Então Jesus Cristo, ele é Deus sim, mesmo sabendo que quando ele veio nesse mundo, ele morreu, por conta disso, do abrir mão dessas características. E agora, continuando sobre isso, nós vamos falar agora e tomaremos um pouquinho mais do tempo desse estudo para falar sobre o Deus Espírito Santo. Por quê? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas falam, o Espírito Santo não é Deus, ou o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E você já deve ouvir várias coisas sobre isso. Então eu queria tomar um pouquinho mais do tempo desse estudo, pois já vimos que Deus o Pai é Deus, Deus o Filho, Jesus é Deus, e agora nós vamos ver por que o Espírito Santo também é Deus e é uma pessoa da Trindade. Ok? E o primeiro verso que nós vamos ler é Isaías 40, 13 e 14. Nós já lemos o verso 14, mas a gente vai entender agora uma coisa muito interessante. Eu falei para vocês, e nós lemos em Isaías, o quê? Que Deus, muitas vezes, ele vai a alguém para pedir conselhos, pedir sabedoria. Não foi o que a gente acabou de ler? E quem será que é esse que Deus vai até ele para pedir isso? Olha que interessante. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? O conselheiro de Deus é o Espírito Santo. Ué, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar a justiça? Nós já vimos que Deus consulta alguém igual a ele, no mínimo. Porque você não consulta alguém que sabe menos do que você. E quem é que Deus consulta? O Espírito Santo. Ué, será que esse Espírito Santo é menor do que Deus? Ou pior, será que ele não é Deus para o próprio Deus ir consultar ele? Sobre o que ele vai fazer? É de parar para pensar, né? Ué, eu acho que o Espírito Santo, no mínimo, tem alguma coisa aí, né? Porque não é possível que a gente acaba de descobrir que Deus consulta alguém e quem ele consulta é o Espírito Santo, que é o conselheiro. Vamos continuar sobre isso. O próximo verso que a gente vai ler é Lucas 1:35. E esse verso ele é muito especial e ele deixa claro que o Espírito Santo, ele é Deus. Lucas 1:35 diz o seguinte: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Quem virá? O Espírito Santo. Virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, alguém estava avisando a Maria que ela engravidaria, e esse que nasceria seria chamado o quê? De Santo Filho de Deus, que nós já vimos que o Filho de Deus é Jesus. Mas quem que colocaria Jesus para nascer? Quem viria até Maria? O Espírito Santo. E com que poder? O poder do Altíssimo. Ou seja, o Espírito Santo tem o poder do Altíssimo. Não está dizendo que ele veio trazer o poder de Deus. Ele está dizendo que ele tem o poder. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. E o Espírito Santo tem tanto poder que ele consegue pegar alguém que é Deus, Jesus, e transformar em homem para colocar na barriga de uma mulher. Ué, o Espírito Santo não é Deus, então? Olha o que ele faz.
Ele aconselha o pai e faz o filho nascer, com o poder do Altíssimo. Como que ele pode ter o poder do Altíssimo se ele não for o próprio Deus? Falar, mas Deus deve ter mandado o Espírito Santo fazer isso com o poder dele. Ué, mas como que o poder de Deus cabe só na sombra do Espírito Santo? Alguém aqui conseguiria dentro de si mesmo guardar o poder de Deus? Que dirá na sua sombra, mas o Espírito Santo sim. Logo, não foi Deus que deu algo para o Espírito Santo ir lá fazer, porque o Espírito Santo não era Deus. O próprio Espírito Santo é Deus, porque ele tem o poder do Altíssimo. E ele participou no momento da qual Jesus esvaziou-se e se fez em forma de homem. Quem estava fazendo isso com Jesus naquele momento era o Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim, mas lá está escrito no texto que é o Espírito de Deus. Então eles falam, então Deus ele vai lá, ele tem o Espírito dentro dele, ele manda esse Espírito para algum lugar, que é o Espírito Santo, e ele faz alguma coisa. Então o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Mas vamos lá, pensar. Deus ele é o quê? Onipresente, onisciente e onipotente. Onipotente é o quê? Ele tem todo o poder. Onisciente, ele sabe todas as coisas. E onipresente é o quê? Ele está em todos os lugares. Faz sentido Deus ser onipresente, estar em todos os lugares, mas ter que mandar o Espírito dele fazer alguma coisa? Ou ele já está lá, ele é onipresente. Não faz sentido essa ideia. Mas Deus manda o Espírito dele. Não, ele já está lá, ele é onipresente. Imagina que hoje eu vim pregar, aí eu pego de exemplo o Wagner e falo, Wagner, vá lá na igreja pregar. Por quê? Porque eu tenho que levar a mensagem, mas eu já estou lá. Faz sentido isso? Então essa história e essa ideia de que o Espírito de Deus é enviado por Deus para fazer alguma coisa, não é verdade, porque Deus já está lá, Deus é onipresente, ele não precisa mandar ninguém com relação a isso. É claro que na Bíblia nós temos exemplos de Deus mandando seus servos para fazer algumas coisas, mas é claro, ele foi junto, porque eles foram imbuídos do Espírito de Deus, ou seja, Deus estava junto deles. E o interessante também sobre isso é que muitas pessoas pegam essa ideia de Espírito, porque nós temos uma ideia meio vaga do que é o Espírito, né? A gente imagina quando ouve essa palavra que é uma alma, um fantasma ou algo do tipo, né? A gente entende que o Espírito é isso, é uma forma física humana, mas ela é imaterial, porque a nossa cultura até é muito espírita ou católica, por algumas crenças que temos ao longo dos séculos, dá essa ideia para a gente. Mas a palavra Espírito na Bíblia não quer dizer isso. Quando Adão foi feito, fala que Deus soprou em suas narinas o Espírito, o fôlego da vida. E a palavra Espírito, no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, e até no grego é usada a palavra pneuma, é sopro. A palavra sopro. Não tem nada a ver com algo que é imaterial. Então está dizendo que o Espírito de Deus, dizendo que essa palavra sopro, é exatamente o quê? O momento da qual Deus ele vem até nós e nos ajuda, como nós estudamos alguns estudos atrás, no primeiro com o Felipe, que o Espírito Santo guiou e inspirou os escritores a escrever a Bíblia. Então quando a gente ouve do Espírito Santo, que ele é utilizado com essa palavra sopro, que é a palavra Espírito, não é que ele é uma alma imaterial, mas é aquele que age entre Deus e nós, como Jesus Cristo disse que mandaria outro Consolador, para que a gente continue a fazer o trabalho de Deus, continue nos arrependendo do pecado. Ele é esse sopro de Deus, é como quando a gente fala, a gente assopra, sai ar da nossa boca. Então, quando o Espírito Santo é colocado isso, é porque a função dele exatamente é essa, a palavra de Deus, levar a mensagem de Deus. Então, por isso a palavra sopro. E o interessante é que na criação o Espírito Santo estava lá, e a Bíblia fala que Jesus Cristo, como nós lemos, fez todas as coisas. Então a gente entende, olhando por esse verso, e pelo nome Espírito Santo, que Jesus moldava o boneco, porque diz que sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, o ser humano é algo, Jesus Cristo estava envolvido. E o sopro de Deus, o fôlego de vida, foi o Espírito Santo soprando. Então nós vemos o Pai criando, na sua palavra, Jesus Cristo se ajoelhando e fazendo o boneco, e o Espírito Santo soprando a vida, para que esse boneco viva. Então nós vemos todos eles agindo em prol da humanidade. E o interessante também é quando a gente fala isso, é que esse verso já deixa claro que o Espírito Santo é Deus, mas para que a gente não tenha dúvidas, tem mais um verso que é bem interessante, que a gente, se vocês quiserem abrir a Bíblia, está em Atos 5, 3 e 4. E esse verso aqui, ele deixa claro e não deixa nenhuma dúvida de que o Espírito Santo é Deus. E está escrito assim, em Atos 5, no verso 3 e 4.
Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Só abrindo um espaço aqui, essa história é o seguinte, Ananias era casado e eles disseram que iriam vender um terreno e dar todo o dinheiro para a igreja. Só que eles foram lá e roubaram uma parte do dinheiro, porque eles viram que deu muito e falaram, não vamos entregar tudo. E foram lá e roubaram uma parte, então eles mentiram. Disseram que iam entregar tudo e não entregaram. E aí, nesse momento, o Espírito Santo disse a Pedro que isso havia acontecido. E Pedro disse o seguinte, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ele mentiu a quem, Ananias? Espírito Santo, certo? Vamos continuar. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? A Deus. Ué, ele mentiu ao Espírito Santo ou ele mentiu a Deus? Ou o Espírito Santo é Deus? Pedro falou, você mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Os apóstolos acreditavam que o Espírito Santo era Deus. Moisés, quando escreveu Gênesis, acreditava que o Espírito Santo era Deus. Isaías, quando escreveu o seu livro, disse que o conselheiro do próprio Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá e colocou Jesus na barriga de Maria, vamos dizer assim. Ele agiu em todos os momentos da história desse mundo e várias passagens em textos bíblicos mostram que ele é Deus. E por que a gente duvida que o Espírito Santo é Deus? Porque a maior dúvida da humanidade é sobre a divindade do Espírito Santo. O Pai é claro. O Filho, por mais que tenha as dúvidas, também é claro. Mas pessoas continuam batendo na tecla que o Espírito Santo não é Deus. Por que logo ele? Será que tem alguma lógica isso? Vamos abrir a Bíblia em João 16:13 e descobrir por que as pessoas têm tantas dúvidas sobre o Espírito Santo. João 16:13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. O Espírito Santo não fala dele. Por muitas vezes vemos o Pai, Jesus, falando, e quando nós vimos alguns versos na Bíblia, não era o Espírito Santo falando dele mesmo, pessoas falando dele, sendo guiados, obviamente, por ele, mas pessoas falando dele. E o interessante é que fala que o Espírito da verdade nos guia o quê? Em toda a verdade. Eu não coloquei aqui, mas vocês sabem de cabeça. Tem um verso que diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás tem tanto ódio contra o Espírito Santo e coloca pessoas para que duvidem dele, porque é ele que nos guia na verdade. E se nós excluirmos o Espírito Santo, nós não seremos guiados na verdade, porque nós tiraremos aquele que nos traz a verdade. Logo, jamais seremos libertos. O ódio de Satanás contra o Espírito Santo é porque ele quer que nós continuemos presos à mentira que é esse mundo. Ele não quer que a gente descubra a verdade. E se a gente exclui quem diz a verdade, a gente não tem a verdade. É muito simples. Se eu tenho uma dívida impagável, e aí a Patrícia olha para mim e fala, Jonatas, eu tenho dinheiro para você pagar a dívida, você quer? Aí eu excluo ela, eu vou pagar isso? Eu estou excluindo quem está me ajudando. Aí Satanás exclui o Espírito Santo dizendo que ele não é Deus, para que ninguém se preocupe com ele, porque você não conhece a verdade, logo você nunca vai ser liberto. Olha a importância do Espírito Santo. Vocês entendem hoje porque tantas pessoas têm ódio dele? Porque tantas pessoas negam que ele é Deus, porque é um plano de Satanás para que continuemos presos. E não se enganem vocês, Satanás não se importa que vocês estejam na igreja. Ele se importa que vocês só estejam aqui para passear, mas não para saber a verdade. Porque se você só vem passear e não sabe a verdade, para ele já te ganhou do mesmo jeito. Satanás está na Bíblia. Ele não liga de estar lá também. Mas ele quer o quê? Que você não saiba a verdade. Por isso que ele exclui o Espírito Santo todos os dias. E o interessante aqui é que eu termino com as palavras de Jesus. O que Jesus achava sobre a Trindade? Ele falou o seguinte, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse que ele e o Pai eram um. E se ele pediu para batizar no nome do Espírito Santo, colocando os três, Jesus sabia o que falava, porque ele nunca mentiu. Se ele tivesse mentido, ele seria pecador e ele não poderia ser o cordeiro sem manchas para nos salvar. E se ele foi até a cruz
sem pecar nenhuma vez, por que vocês acham que quando ele estava indo para o céu, ele ia mentir dizendo que o Espírito Santo era Deus? Ah, mas aqui não está escrito que o Espírito Santo era Deus. Sim, no grego está aios, patros e aio pneumatos. O termo os, no grego, é colocado no fim das palavras para dizer Deus. Então, pai seria aio, mas quando coloca aios é Deus Pai. Então, Jesus estava falando claramente, se vocês duvidam, vocês podem pegar qualquer Bíblia em grego, um dicionário grego e procurar por vocês mesmos. Jesus dizia, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Confiem em Deus. Não esqueçam que Ele é o seu Deus. Não esqueçam ninguém da Trindade, pois nós vimos que ela é real. Por quê? Porque nós estamos vivendo um grande conflito nesse mundo. E Satanás quer nos destruir. Ele não quer nos ajudar, ele quer nos destruir. Mas nós só venceremos isso se confiarmos naquele que luta por nós. E para nós entendermos qual é esse grande conflito, não percam no próximo domingo. O John Wesley estará aqui continuando a nossa série para ele explicar o que é esse grande conflito. Vocês entenderão por que Satanás tem tanto ódio e por que hoje nós estamos no meio de uma guerra. E não adianta você achar que você está neutro nessa guerra, porque só tem dois lados, não tem em cima do muro. E você está inserido nela. E como é que eu ganho a guerra? Bom, não percam no próximo domingo. Mas que a graça de Deus esteja com vocês e que hoje vocês possam ter entendido mais quem é Deus e que Ele os ama e quer cuidar de vocês. Vamos ficar em pé para fazer uma oração? Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, pois hoje aprendemos que a Trindade é real. Nós podemos confiar que está ao nosso lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco, que nós não o neguemos em nenhum momento, em nenhuma das pessoas da Trindade, mas que nós possamos ser guiados na verdade, porque a verdade nos libertará e não queremos ser escravos de Satanás. Que o teu poder e a tua glória esteja conosco e que nós possamos confiar em ti cada dia mais. Cuida de nós e nos dê uma boa semana. É o que eu lhe peço, no nome de Cristo Jesus.